Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o tema do nosso bate-papo é sobre o Programa de Integridade e Equidade de Gênero na nova Lei de Licitações. E para falar sobre esse tema, eu trouxe a coordenadora do time de ESG, Compliance e Governança do escritório, doutora Camila Andrade, e as advogadas do time de Direito Público, doutora Luísa Santos, e também a doutora Isabela Lima. Sejam bem-vindas. Obrigada, Stephanie. Então, hoje nós vamos tratar desse tema, né? Uma oportunidade para a gente falar sobre ESG, que é um tema super atual. As empresas precisam estar atentas, né? Se adequarem a algumas normas e algumas questões de ESG, compliance, governança. E é interessante a gente trazer agora, com essa nova lei de licitações, essa abordagem, né, de equidade de gênero, algumas ações afirmativas que a nova lei está trazendo. Então, é interessante a gente bater esse bate-papo hoje aqui e trazer esse tema aqui para a nossa audiência. Obrigada, então. Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui. Então, essa nova lei de licitações, ela trouxe essas exigências quanto a ações afirmativas do direito da mulher e também sobre equidade de gênero. Eu queria que vocês comentassem, né, falassem sobre isso. O que é ESG, essas ações que ela está pedindo, ela está trazendo na nova lei? Bom dia, né, a todos. Bom, primeiramente, com relação ao ESG, a nova lei de licitações, ela está seguindo uma tendência mundial, que no mercado internacional isso já está muito consagrado, esse olhar para as práticas ESG já é algo que está muito consolidado internacionalmente. O Brasil ainda vem gatinhando com isso. Várias legislações estão buscando hoje trazer para o contexto dos negócios as práticas ESG, né? E o ESG nada mais é do que as práticas adotadas pelas empresas no que se refere durante a gestão dos seus negócios, no que se refere às questões envolvendo o social, a governança e o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala do social, a gente está dizendo que são as práticas adotadas pela organização com olhar para dentro da organização, então voltado para os seus colaboradores, quais são as políticas que ela adota voltado para o desenvolvimento desses colaboradores, valorização desses colaboradores, desenvolvimento, políticas de diversidade e inclusão, o olhar dela para isso, e também a preocupação dessa empresa com o olhar no meio em que ela está inserido, no meio social em que ela está inserido, seja quais são os impactos que ela traz para esse meio e como ela pode contribuir para desenvolver esse meio, né? Quando a gente tem um olhar aí para a governança, a gente está falando de como a forma como essa organização está estruturada para a tomada de decisões. Sejam principalmente as decisões estratégicas da organização. Como que é o relacionamento entre a organização e os seus principais stakeholders? Como que é o relacionamento da gestão da empresa com os acionistas? Como que ela traz resultado? Como que ela toma decisões, né? E dentro desse pilar, você tem o pilar aí da integridade, né? Que são as tomadas de decisões baseadas nos princípios éticos, né? Por outro lado, você tem ainda a questão que é o meio ambiente, né? Quais são as práticas de sustentabilidade? O olhar pensando no agora e pensando no futuro. O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Como que eu posso minimizar o impacto da minha empresa no meio ambiente? Como que eu posso contribuir para um meio ambiente mais saudável, para o desenvolvimento, para uma sustentabilidade, né? E aí o olhar da sustentabilidade, quando a gente fala, não é só sustentabilidade olhando para questões ambientais, é sustentabilidade do negócio com uma pegada ambiental. Então, a nova lei de licitações, quando ela introduz algumas questões relacionadas a isso, ela traz questões relacionadas ao meio ambiente, quando ela traz ali previsões de critérios de desempate, por exemplo, voltados para questões ambientais, quando ela tem um olhar para o S, quando ela traz, que é o social, quando ela traz as questões de equidade de gênero entre homens e mulheres, e ela tem também, quando ela traz, sobre o ponto de vista de governança, as questões de integridade. Então, a nova lei de licitações, ela nada mais é do que um reflexo do que o mercado hoje vem exigindo nos negócios. Então, vamos começar pelo programa de integridade, porque a lei vai abordar o programa de integridade, também as ações de equidade de gênero. Vamos começar pelo programa de integridade. O que é esse programa? O programa de integridade
O programa de integridade é a forma como a empresa está estruturada, seja por meio de instrumentos, mecanismos e processos, para tomadas de decisões baseados na ética, com o objetivo aí de detectar, sanar e prevenir desvios de conduta, fraudes, corrupção. Então, é toda uma estruturação que a empresa busca para poder garantir que, durante a gestão dos seus negócios, na tomada de decisões do seu negócio, ela está plenamente estruturada, com o olhar voltado para garantir que as suas decisões serão pautadas na ética. Ela se estrutura de uma forma para que ela consiga garantir que a sua empresa, quando ela for tomar alguma decisão, quando ela for fazer negócios, ela vai estar olhando, seja para os seus processos internos, vai estar respeitando a cultura da organização, os seus valores, os seus processos internos, e ao mesmo tempo ela vai ter o olhar para a legislação externa, né? O quanto ela está aderente, o quanto ela está cumprindo essa legislação. E para que ela consiga fazer isso, ela precisa estruturar um programa robusto, com mecanismos e processos que a apoie durante todo esse processo de tomada de decisões internas. E esse programa, ele é uma exigência que a nova lei traz para os licitantes vencedores, né? Sim. A nova lei de licitações, ela traz algumas exigências com relação, ela introduz algumas questões com relação ao programa de integridade, tá? Eu acho que é interessante, até um pouquinho de falar das exigências, a gente trazer um pouquinho do contexto histórico, né? Porque o governo está buscando tanto hoje, não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais buscam hoje, estão atentos a essas questões de integridade, né? Você tem um contexto que é o relatório de Transparência Internacional, que o Brasil, em 180 países avaliados, o Brasil está na posição 104, então muito mal colocado. Em 2003, o Brasil caiu ainda 10 pontos nessa avaliação. Ele está abaixo da média dos países da América, das Américas, em termos de ranqueamento, da média de pontuação. Em termos no mundo, ele está muito atrás dos países do mundo, de grande parte desses países. Então, é uma grande preocupação. Por quê? Porque o governo ele tem que gerar um ambiente de negócios dentro do Brasil. E ele tem que se preocupar com isso. Então, investidores externos, quando olham, vão tomar a decisão por investir em algum país, uma das questões que ele olha é o risco do negócio. Risco de quando você tem um país em que a corrupção, os indicadores de corrupção são muito elevados, o risco é elevado. Então, a tomada de decisão vai ser baseada no risco. E ele vai fazer um gerenciamento de risco para ver se vale a pena. É um ponto. O outro ponto foi todo o histórico que nós tivemos, principalmente que desencadeou na Operação Lava Jato, né? Que é o histórico de corrupção nessas contratações com a administração pública, né? E isso vem muito forte. A nova lei de licitações ela traz, as regulamentações municipais e estaduais vêm trazendo isso com muita veemência. E agora, inclusive no novo governo, com a retomada das ações do PAC, o próprio governo vem se preocupando hoje em exigir, nas contratações relacionadas ao PAC, exigir que as empresas que objetivem assumir obras do PAC, elas tenham programas de integridade. Né? Há uma avaliação muito forte. Você tem o selo Proética hoje em dia, que é concedido pela CGU, a Controladoria Geral da União. Então, é uma preocupação muito grande do governo para tornar o Brasil um ambiente propício e seguro para se fazer negócio. Com relação às exigências da nova lei de licitações, ela traz algumas exigências, primeiro, como requisito obrigatório. Então, olha, licitante vencedor, se você quiser contratar comigo, você terá 6 meses de prazo para poder, se você não tiver um programa de integridade implementado, você terá que implementar esse programa de integridade. Na nova lei de licitações, isso vale para contratações de obras e serviços de engenharias acima de 200 milhões de reais. Então, ainda são contratos de grande vulto. Por outro lado, para critérios de desempate, para critérios de reabilitação e para critérios quando você for aplicar sanções, pela nova lei de licitações, o range não se aplica, tá? Então, aí é para qualquer empresa que tem contrato com a administração pública. Então, o programa de integridade, ele serve para isso também. Ele serve para poder critérios de desempate, então, se no momento, no certame, eu estou empatado com uma empresa e eu já tenho o programa de integridade, eu saio na frente. Se eu tenho algum problema de desvio durante a gestão de um contrato administrativo, eu tenho alguma penalização, alguma sanção relacionada principalmente a atos de improbidade administrativa e tudo mais. O fato de eu ter um programa de integridade, ele minimiza, ele mitiga
e ele relativiza essa aplicação dessa sanção, então vai ser uma sanção mais baixa, mais leve. E terceiro, para critérios de reabilitação. Olha, eu já fui penalizado, eu já tenho um problema, já tive uma sanção aplicada, mas eu quero voltar a contratar com esse ente da administração pública. Então, se eu tenho um programa de integridade implementado, eu saio na frente, eu tenho mais chances e condições de me reabilitar e voltar a contratar com a administração pública. São principalmente nesses critérios. Agora, quando você olha, por exemplo, ao título de exemplo, para os estados e municípios, os ranges para contratação, os valores a serem contratados dos contratos administrativos em que exigem a implementação do programa de integridade são menores. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, que regulamentou a nova lei de licitações, ela exige 3 milhões de reais. Um valor muito mais abaixo. Qualquer contrato hoje de obras e serviços de engenharias, ele vai permear ou vai claramente ultrapassar esse valor num contrato com a administração pública. E essa é a tendência, né? Contratos com a União são contratos realmente de maiores, de grande vulto, mas quando você olha para municípios pequenos ou para estados, a tendência é que esses valores sejam ainda menores. Então, a nova lei de licitações, ela pede que a empresa comprove esse programa de integridade. Então, como ela faz isso? Como ela vai comprovar que ela tem esse programa efetivo? Bom, a nova lei de licitações ainda não foi regulamentada com relação a esse quesito, mas a gente tem a lei anticorrupção e tem o decreto que regulamenta a lei anticorrupção no Brasil. Eles já trazem alguns conceitos e alguns critérios, principalmente para fins de aplicação de sanções e penalidades, do que seria um programa de integridade efetivo, como que eles avaliariam esse programa. Acredito que possa ser o primeiro norte para isso. Alguns estados e municípios já vêm regulamentando isso, e aí você observa que realmente eles utilizam a lei anticorrupção e o decreto para poder utilizar como guideline aí do que eles exigiriam para essa comprovação. Mas no final do dia, o que acontece? Toda doutrina, toda a legislação, ela trabalha em cima de alguns pilares, né? Quando a gente fala de programa de compliance, para dizer da efetividade dele, a gente está dizendo que ele precisa obedecer a alguns pilares, né? Que são as bases de sustentação. Hoje, na literatura, os pilares mais aceitos é aquele que foi trazido principalmente pela LEC. A LEC, ela traz como necessidade, são 10 pilares, é um reflexo do decreto e da lei anticorrupção. Tá? Dentro desses 10 pilares, a gente tem a questão do suporte da alta administração, que é extremamente importante, ou seja, se você não tiver alta administração engajada, sustentando e patrocinando um programa de compliance, esse programa de compliance ele não se torna efetivo. A questão de liderar pelo exemplo, é de eu colocar recursos, sejam pessoas, sejam financeiros, para poder fazer com que esse programa seja efetivo. A gente tem a necessidade de uma avaliação de riscos, então não adianta você ir lá, comprar um programa de compliance de prateleira, contratar um código de ética, políticas, porque ele não será efetivo. Você precisa mapear os riscos de compliance dessa organização, quais são os riscos de integridade, quais são os riscos que eu preciso mitigar, eliminar ou prevenir, como é que eu vou trabalhar isso para eu poder desenhar o meu programa em cima disso, para eu poder realmente ele ser efetivo e estar aderente à cultura da organização. A gente tem a necessidade de estruturar políticas, processos e um código de ética de conduta para poder permear todo o programa de compliance, porque o programa de compliance ele é um sistema que permeia toda a organização. Então, você precisa endereçar os assuntos em políticas, processos muito bem estruturados e um código de conduta, que é o guideline do programa. Você precisa ter controles internos muito robustos. A maioria das fraudes, por exemplo, que acontecem é na área de contabilidade, na área financeira. Então, os controles internos da organização precisam estar muito bem estruturados. A gente precisa de, quando você fala de implementação de um programa de integridade, você diz de mudança de cultura, e mudança de cultura necessita de treinamento, ela necessita de comunicação, investimento muito pesado nisso para culturar a empresa, para que as pessoas passem a adotar as condutas éticas como uma premissa de vida, não só para trabalhar dentro daquela organização. A gente tem a questão dos canais de denúncia, por ele que a organização vai ter conhecimento dos possíveis desvios de conduta. Tá? Que estão acontecendo dentro da empresa ou por terceiros que estejam agindo em nome da organização. A gente precisa ter as investigações internas. Ok, recebi uma denúncia, o que eu faço com ela? Eu preciso investigar. Eu preciso apurar. Preciso ter a certeza que aquilo que está sendo denunciado efetivamente aconteceu. E caso ele seja verídico, quais as ações que eu aplicar? Eu preciso tomar medidas em relação a isso, né? A due diligence de terceiros. Hoje, as grandes empresas do mercado, a lei de licitações nada mais está fazendo do que
replicando o que as empresas privadas já fazem no mercado hoje. Todas as empresas privadas hoje, elas têm uma preocupação com toda a sua cadeia de fornecimento. Aquele com quem eu estou contratando, aquele meu fornecedor ou aquele meu parceiro comercial, ele é íntegro, ele é ético. Ele tem a mesma cultura do que eu tenho, ele pratica as mesmas condutas éticas, ele possui os mesmos valores do que eu. Então, a due diligence de terceiros, ela vem permear isso, eu avaliar todos aqueles com quais eu faço os negócios para ver se eles estão aderentes, se eles possuem programas de compliance, de integridade. Hoje, grandes empresas hoje que fazem negócios com grandes empresas, principalmente listadas na Bolsa de Valores, elas não conseguem hoje entrar dentro, fazer negócio com essas organizações, é muito difícil, porque essas empresas exigem disso, vão cobrar delas um programa de integridade. Auditoria e monitoramento. Então, eu preciso o tempo inteiro estar auditando os meus processos, monitorando o meu programa de integridade para entender, ele é efetivo? Quais são as melhorias que eu posso trazer para esse programa? Quais são os indicadores que eu trago ali dentro que dizem da efetividade desse programa e o quanto ele está aderente, o quanto ele está funcionando e quais são as melhorias de processo que eu vou trazer, agregar. E no final, a diversidade e a inclusão. A diversidade e a inclusão hoje ela é extremamente importante. A gente vive num mundo em que essas questões hoje, elas são uma realidade, não são mais futuro. Elas permeiam as organizações e as organizações precisam estar preocupadas com isso. Então, esse é um pilar também, que é a preocupação com as pessoas, que traz dentro do programa de integridade e que, relacionada aí ao programa de integridade, quando a gente fala de diversidade e inclusão, nada mais é do que, por exemplo, a questão da equidade, que a nova lei de licitações traz. Então, ela não só exige a integridade, ela também exige um dos pilares muito forte, que é da diversidade e inclusão, dentro aí da nova lei de licitações. A lei ela está trazendo essa exigência, né, quanto à equidade de gênero e também algumas ações afirmativas que ela traz de ações afirmativas de direito da mulher mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como que a lei está abordando essas questões? Então, eu acho que é muito interessante ouvir a Camila falar, é sempre assim, uma aula, é um prazer ouvir a Camila falar. E é muito interessante porque quando você vai falando, à medida que você tem, que você precisa que a alta administração esteja comprometida com esse programa, é justamente o que a administração está fazendo com a nova lei de licitações. A nova lei de licitações vem trazer um novo panorama da forma como se faz licitação. Quando a gente pensa em licitação, a gente sempre está pensando naquele processo burocrático, daqueles pregões, aquela coisa. E é uma tentativa da gente trazer uma nova forma de se fazer contratação com o governo, colocando o Estado numa função que ele vai justamente fazer esse programa de integridade interno. Ele vai tentar trazer essas questões importantes para cumprir as suas próprias funções constitucionais. Então, o Estado precisa criar um ambiente de negócios propício, ele precisa, para criar esse ambiente de negócio propício, ele precisa, de fato, saber quem são as pessoas que ele está contratando, mas o Estado ele tem um além, que é função dele fazer com que a forma como ele interage nesse ambiente de negócios seja um veículo para mudanças e para afirmação de deveres, que são deveres que estão na Constituição. Então, a mudança da nova lei de licitações, além de ser uma mudança necessária para atualizar os processos de licitação, os processos de contratação, você tem uma lei de 93, que é uma lei que jamais imaginaria que a gente teria uma coisa como o ChatGPT hoje em dia, para a gente avaliar como que isso impacta na forma como o Estado vai contratar. Mas também uma forma de você fazer com que o Estado consiga instigar as pessoas a adotar práticas que são as práticas que ele entende mais interessantes, tanto para um panorama de negócios, para você se adequar ao que está sendo feito no mundo, tanto para cumprir os objetivos da Constituição, que são os objetivos de criar uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, a igualdade de gênero e a equidade de gênero, ela entra na questão de diversidade, ela entra na questão das licitações, e uma das perguntas que a gente recebe muito é do porquê que eu tenho que me preocupar com isso? Por que isso é uma coisa que eu tenho que, entendeu? Isso assim, sei lá, você vai fazer programa social, não tem nada a ver com isso, eu tô aqui... É uma escolha, né? É uma escolha, eu tô aqui vendendo concreto eu tô pavimentando estrada, por que eu tenho que me preocupar com isso? É uma preocupação que se tem que ter, porque é uma exigência do programa de Constituição, do programa constitucional que a gente escolheu enquanto país, para que essas atitudes sejam tomadas e que o Estado seja o motor dessas atitudes, né? Então,
Assim como uma das grandes empresas, uma Magazine Luiza, Grupo Boticário, etc, etc, eles têm o direito de exigir de seus fornecedores que eles adotem essas práticas, porque são práticas que eles entendem interessantes. A nova lei de licitação vem trazer uma postura similar para o Estado brasileiro e para todos os entes federados, que para mim, essas práticas são importantes. Então, se você quer contratar comigo, que muita gente quer, porque é muito interessante, se você quer contratar comigo, você tem que levar essas práticas a sério também. Então, é nesse contexto que entra a questão de equidade de gênero, acho que ao meu ver. E pegando o gancho no que a Luísa falou, e muito interessante, eu acho que é um pouquinho também que as empresas têm que entender que elas têm a função social enquanto Exatamente. empresários. Eu vivo em sociedade, eu negocio em sociedade. Enquanto empresa, eu tenho o dever, até pela questão constitucional e tudo mais, Uhum. né, de me preocupar com as questões sociais. Eu tenho uma obrigação social. E essa questão da equidade de gêneros, essa questão, ela vem muito ressaltar ainda mais, a nova lei de licitações ressalta também esse papel dos próprios empresários, as obrigações deles de realmente assumirem esse papel, né, na sociedade. E como a empresa faz para cumprir essas exigências? Bom, a nova lei de licitações, inspirada nas práticas de ESG e pelos compromissos constitucionais que o país possui, ela trouxe duas ações afirmativas dos direitos das mulheres. A primeira ação afirmativa, ela está no artigo 25 da nova lei, e ela fala que o edital poderá, em forma de regulamento, exigir um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Segunda ação afirmativa, ela é outro critério de desempate, assim como a Camila disse, além do programa de integridade. A equidade de gênero entre homens e mulheres no ambiente de trabalho é uma forma, um critério de desempate que a nova lei trouxe. Então, se a empresa possui dentro das suas ações não programa, né, mas ações de equidade de gênero, ela consegue sair na frente na licitação. Acho que no final das contas é uma tentativa de fazer com que essas práticas que são tentativas, são obrigações constitucionais mesmo, mas que Uhum. essas práticas também sejam interessantes para o próprio empresário, né? Então, assim, além da responsabilidade social, faz sentido para você implementar essas práticas, porque você vai sair na frente, são critérios de desempate. Então, assim, é uma função de fazer com que aquilo também, que o custo de oportunidade daquilo ser adotado também seja interessante, né? Exato. Por ser um critério que necessita de regulamento, quando a empresa participar de um edital, ela precisa avaliar qual regulamento aquele ente federado está adotando. Então, por exemplo, em âmbito da administração pública federal, já foi regulamentado o tema, e eles entenderam que naquelas contratações específicas de mão de obra contínua, a administração ela pode exigir um percentual mínimo de 8% de mulheres vítimas de violência doméstica, quando o número de colaboradores ultrapassar 25. Então, a empresa está participando de um edital de contratação de mão de obra contínua, e o edital exige 8%, que 8% da mão de obra seja feito por mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, como que a empresa vai fazer essa contratação, né? Eu só pegando esse gancho que você falou, Isabela, eu acho que essa é a grande pergunta das empresas, Isso. né? Porque a gente explica e fala, olha, tem todo um porquê, né, da função social e etc. A empresa falou, beleza, estou convencido. E aí, como que eu comprovo isso? Aí é a parte que a gente, enquanto advogado, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aí eu acho que é o que eu mais sinto no trato com o cliente, que é a parte que a gente fica vendido. Uhum. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais interessantes são as certificações que a gente recebe na questão de equidade de gênero, como o programa de Empresa Amiga da Mulher, né? Uhum. E eu acho que essa é uma certificação que é ok, eu tenho essa certificação, eu tenho os requisitos para essa certificação, e ela vai me servir nesse processo licitatório. Beleza. Mas aí a gente entra no tema polêmico de contratação de mulheres vítimas de violência, porque é um tema espinhoso, não é um tema tranquilo, né? Eu acho que é uma situação que não é tranquila.
Inclusive, uma das dúvidas que a gente recebe com frequência é, mas por que especificamente mulheres vítimas de violência, né? E aí eu acho que talvez caiba um pouquinho de um contexto histórico do porquê que esse é um ponto de atenção especial para o Estado brasileiro. Porque quando a gente fala de violência de gênero, a gente sempre está falando de Lei Maria da Penha, é a primeira coisa que a pessoa pensa, que é a Lei Maria da Penha. Só que a Lei Maria da Penha, ela não brotou. Ela não, um dia não se acordou, o Congresso Nacional falou, vou legislar sobre isso. A Lei Maria da Penha, ela tem esse nome por causa da Maria da Penha, que foi uma mulher vítima de violência, ficou paraplégica por causa da violência que ela sofreu. E demorou tanto tempo para se fazer a persecução criminal do que o ex-marido dela fez com ela, que no final das contas ele foi condenado a 2 anos de cadeia e não ficou preso, por deixar ela paraplégica e quase matar ela. Então, ela levou isso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o Tribunal de Direitos Humanos que o Brasil está vinculado por ser vinculado à Organização dos Estados Americanos. E a corte não somente falou que o Brasil errou no caso da Maria da Penha e teria que reparar diretamente a Maria da Penha, mas ele falou que o Brasil errou na forma como ele estava tratando as suas mulheres e que o Brasil deveria atuar de forma a proteger as suas mulheres. Então a gente tem a Lei Maria da Penha, que é a questão criminal, que é o que todo mundo pensa, e que causou um impacto muito grande. Hoje de manhã eu estava até lembrando para pensar sobre isso. Acho que Camila vai lembrar disso, daquela novela Mulheres Apaixonadas, que tinha o cara que tinha raquete e tal, e aquilo foi toda uma comoção, porque isso é necessário, de fato, para você mudar a perspectiva de uma sociedade, fazer uma transformação na sociedade em relação a um tema muito complexo. Então, a gente sai de uma sociedade que é em briga de marido, mulher não se mete mulher, para uma sociedade do vou ligar na Maria da Penha, vou chamar Maria da Penha. A gente passa a entender isso. Porque um dos objetivos da Lei Maria da Penha é justamente causar essa mudança social. E aí você começa a criar formas e políticas públicas para fazer a inclusão dessas mulheres dentro dessa política pública. E uma das formas que foi tentada é justamente a inclusão na lei de licitações. Só que é uma coisa que é um pouco nebuloso, assim, né? Como que você comprova isso? Como que você, né? Eu acho que, inclusive, tem uma regulamentação na cidade de Belo Horizonte, né, sobre isso. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, ela tem o dever de dispor e obter um cadastro de mulheres que queiram se cadastrar, né, no município para esse tipo de contratação de dedicação de mão de obra exclusiva. Então, a mulher que foi vítima de violência doméstica, se ela está querendo se inserir no mercado, ela pode fazer esse cadastro na secretaria e, a partir do momento em que a empresa é contratada pelo município de Belo Horizonte e tem que cumprir essa exigência, ela pode ir até a secretaria, ela vai ter disponível as pessoas que estão cadastradas nesse sistema e poderão contratar quem está cadastrado no sistema. É claro que ainda como a Luísa disse, é nebuloso, a gente não tem regulamentação específica, a secretária ainda tem que disponibilizar essa lista de pessoas que estão cadastradas, mas é uma forma da empresa conseguir incluir essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e por muitas vezes não consegue, mas ainda precisa ser melhor regulamentado para a gente entender, bom, como vai ser a proteção dessas mulheres que vão estar trabalhando, né? Uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ela passa por vulnerabilidades e segurança, né, que é comprometida. Então, acho que é um dever, né, e ainda é um desafio do poder público regulamentar de uma forma mais efetiva essas ações, apesar de ser muito bonito no papel, 8% das contratações tem que ser para mulheres vítimas de violência doméstica, ainda é algo que tá nebuloso. E as empresas precisam ficar atentas quando o edital exigir essa forma de contratação, mas a gente entende aqui como advogado que ainda precisa ser melhor regulamentado. Porque a ideia é que você consiga também virar para a empresa, virar para o seu cliente e falar, olha, existem algumas dificuldades na forma como você vai comprovar isso. E não é simplesmente, como a Isabela falou, não é simplesmente você virar e falar assim, não, agora eu tenho uma lista de mulheres que estão cadastradas aqui, eu tenho que manter sigilo sobre essa lista, só que, peraí, não é só você ir na lista, contratou e pronto. Você tem que ter um sistema de proteção interno.
Tem que desenvolver todo um programa, né? Para receber essas Exatamente. mulheres dentro da organização. Exatamente. E assim, e querendo ou não, quando a gente está falando de violência doméstica, a gente sempre pensa na violência física. Mas não é só a violência física. A gente está falando de violência patrimonial, a gente está falando de violência psicológica. E geralmente são mulheres que têm filhos, e esses filhos são em situação de vulnerabilidade. Existem dados que comprovam que mulheres que têm filhos com deficiência, elas têm taxas maiores de se submeter a situações de violência, justamente porque esses filhos precisam de mais cuidado e às vezes tem uma dependência financeira. Então, essa empresa ela vai adotar práticas de horários diferenciados para essas mulheres poderem estar com os filhos dela, de práticas, e inclusive uma questão muito prática de violência, de segurança física normal, assim. Quando eu era estagiária de docência na UFMG, não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que a gente já teve que criar todo um esquema de acolhimento dentro da faculdade para alunas que eram vítimas de violência. E não foi. A gente teve uma aluna que a gente teve que, assim, dar regime especial para ela fazer a faculdade inteira à distância, porque ela não podia sair do abrigo. Entendeu? Ela estava abrigada por causa de violência doméstica e não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que parou a polícia na porta da faculdade, gerando um constrangimento para aquela mulher, revitimizando aquela mulher, colocando aquela mulher numa situação que todo mundo sabe o que está acontecendo. E aí você vira para o empresário e fala assim: você tem que manter sigilo, mas como que você mantém sigilo numa situação dessa? Entendeu? Como que isso é penalizado ou deixa de ser penalizado? Então, assim, quando a gente pensa em política pública, principalmente em política pública de inclusão, e aí eu acho que é uma coisa que não somente se aplica na questão da violência doméstica, mas assim na equidade de gênero como um todo. Não adianta você fazer uma política de inclusão, que é uma política tipo assim: eu vou manter uma sala aqui para amamentação e agora isso eu sou muito equidade de gênero, sendo que o chefe daquela mulher não dá para ela o tempo para ela ir lá fazer a amamentação, entendeu? Então, é justamente o que a Camila falou, é uma mudança de perspectiva na cultura organizacional da empresa. E é uma mudança de perspectiva que tem que ser profundamente bem pensada, ela tem que, principalmente se tratando em questão de violência, ela tem que ser muito bem refletida, é uma coisa que tem que ser trazida com muito mais cuidado. E aí acaba que, quando a gente tem políticas que não são muito bem pensadas, o tiro acaba saindo pela culatra. Então a gente acaba revitimizando essas mulheres que era que a lei queria proteger. Então, assim, fica uma situação ruim para o governo, que coloca uma política pública que não tem efetividade, fica uma situação ruim para as mulheres que vão se colocar em situação de vulnerabilidade, isso porque a gente nem começou a falar da vergonha, né, de tudo que envolve uma situação de violência doméstica, e fica ruim para a empresa, que quer cumprir aquilo ali, quer fazer os programas de integridade, quer cumprir, quer estar engajado naquilo ali, mas fica vendida porque como que ela coloca outra mulher naquela situação, ou como ela se coloca numa situação de ser responsabilizada por algo que está fora do seu controle. Né? Agora, é importante falar que essa questão das mulheres, das cotas e das mulheres vítimas de violência doméstica, é uma das questões que a lei de licitações traz, né? Mas a equidade de gêneros, ela permeia vários aspectos. E quando a gente fala, e o que a Luísa falou, ela falou muito bem, quando a gente fala da empresa adotar políticas, é a mesma coisa do programa de compliance. Não adianta você ter políticas se elas não são efetivas. Então, o papel aceita tudo. Você pode ter uma série de políticas dentro da organização para valorizar a questão de diversidade e inclusão, para tratar essa questão de equidade de gêneros, mas se você não tem uma mudança cultural, e se elas não forem efetivas, de nada resolve. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de um programa. Efetivamente, a empresa precisa investir nisso. Né? Ela precisa se preocupar com a questão. E quando a gente fala isso para empresários, muitas vezes eles falam: não, por que eu vou olhar para isso? O empresário está sempre pensando qual que é o custo-benefício disso, qual que é o trade-off aí de adotar isso. Gente, tem pequenas ações. Você pode estruturar pequenos projetos dentro da sua empresa, que serão efetivos e que você vai começar a lançar e a tratar essas questões de equidade de gênero. Você tem, por exemplo, processos seletivos para vagas afirmativas, formas de fazer esse processo seletivo. Tem empresas que lançam vagas para mulheres, especificamente para mulheres. Para esses cargos eu quero contratar mulheres. Ou tem empresas hoje, e permeando a questão da diversidade e inclusão, que fazem até a reta final do processo seletivo ele às cegas. Quem está selecionando não sabe se é branco, negro, mulher, homem, que está ali sendo contratado, apenas pela capacidade técnica.
né? É uma outra forma. Tem empresas que têm todo um processo, que desenvolve todo um programa para poder reinserir, para poder valorizar mulheres que querem ser mães, que estão trabalhando dentro de organizações e dentro de empresas, para que ela possa sair tranquila na sua licença maternidade e voltar tranquila. Entendendo o momento da mulher, entendendo que a mulher, além de profissional, ela é mãe, né? Ela precisa cuidar dessa família, ela precisa ter tempo para essa família, tem todo um programa voltado para isso, tem toda uma questão de meritocracia interna, o olhar e o cuidado para garantir a promoção dessas mulheres, garantir vagas dentro de cargos executivos dentro dessa organização, promover. A diversidade, ela traz, gente, diversidade de pensamentos, diversas formas de olhar os negócios. Por isso que hoje grandes empresas que têm conselho de administração estão buscando trazer mulheres para dentro desses conselhos, para poder efetivamente, já está comprovado, tem pesquisas de estudos que trazem que isso traz valor agregado para o negócio. No médio e no longo prazo, essas empresas têm uma tendência de desenvolver melhores negócios, melhorar sua rentabilidade, porque você tem um perfil diferenciado. Então, são várias ações afirmativas que você pode adotar dentro da organização que você vai ter, efetivamente, como comprovar que você é uma empresa preocupada com essa questão da diversidade, que a mulher ali, a questão da transparência salarial, que a lei regulamentou hoje, é uma forma realmente de apertar mais o cerco em relação às empresas para que não haja essa disparidade dentro das organizações em termos de remuneração entre homens e mulheres, que hoje ainda existe, né? Se você for falar, uma pessoa fala, não tem, não tem. Tem sim. A gente sabe que tem e existe, né? Então, assim, são várias ações hoje, várias formas e vários instrumentos que você tem hoje, desde pequenas ações a grandes programas, que você consegue realmente começar a trazer essa empresa para esse cenário da administração ter olhar para isso e valorizar a diversidade dentro da organização. E a empresa que quer sair na frente já tem seu programa de integridade já efetivo dentro da cultura, né, mesmo da organização. Então, eu quero agradecer a vocês por esse bate-papo, foi enriquecedor. Se vocês tiverem alguma consideração, trazer até alguns pontos que vocês acham importante para o empresário se atentar, principalmente o empresário que não tem esse programa de integridade hoje, que não está preocupado com ações afirmativas, esse é o momento para vocês. Por favor. Camila, primeiro, por favor. O recado para o empresário, ó, se liga. Olha, eu acho que o recado que eu daria hoje, a recomendação que eu daria hoje para esses empresários é que aqueles que não estão preocupados com essa questão de diversidade e inclusão, com a questão de programa de integridade, eles já estão atrasados. Já estão perdendo o time. Isso não é futuro. Tá? E isso veio, as questões de ESG, as questões relacionadas à integridade, governança, diversidade e inclusão, elas vieram para ficar. Hoje existem no mercado vários incentivos, não só a nova lei de licitações, mas para empresas que querem e desejam estar no mercado antenados, pensar na sua longevidade, no médio, curto e longo prazo, eles já estão atrasados. Eles precisam investir, correr atrás disso e correr atrás do tempo perdido. Porque, inclusive, para investidores, para melhorar o seu valuation, as empresas olham isso no mercado. Os investidores, eles olham isso. Quando eu vou investir numa organização, eu tenho a preocupação de olhar se se a empresa tem um programa de integridade, como é que ela toma suas decisões, se é uma empresa preocupada com essas questões de diversidade, inclusão, como é que está isso dentro da organização. Se eu vou hoje buscar alavancar a minha organização, buscar um financiamento no mercado, e aí? Isso é exigido? Sim, é exigido. Diz de risco. Um BNDES hoje ele avalia isso. Para poder disponibilizar recursos. Um banco privado, ele avalia isso. Qual que é o risco dessa organização? De recurso que eu estou disponibilizando para isso. Olha, maior ou menor? O custo para aqueles que não têm esses tipos de ações hoje já implementados é muito maior. O custo do financiamento vai ser maior. Então, no final das contas, tem uma questão de imagem que é imensurável. Né? A imagem, quando você constrói, você leva décadas para poder construir uma imagem da organização. E basta uma única reportagem. Uma única divulgação negativa que você destrói a imagem da sua empresa. Então, a minha recomendação é que eu acho que essas empresas precisam olhar para isso, buscar programas efetivos e não programas de prateleira, que façam sentido para o negócio e que venham efetivamente contribuir para o negócio da organização. Bem dito. Eu acho que, exatamente no que a Camila falou, se a administração pública está regulamentando isso agora,
significa que o debate já está há 20, 30 anos na frente. Então, se a administração pública agora resolveu que essa é uma prática que ela quer incluir, principalmente as práticas de equidade, diversidade e inclusão, isso significa que o debate já está muito mais avançado. Então, se o objetivo do empreendedor é contratar com a administração pública, que é um nicho de negócios que é, assim, né, reconhecido e enfim, muito rentável, o empreendedor que ainda não se atentou para o fato de que essas práticas vieram para ficar e que isso, inclusive, não é somente um programa de governo, é um programa de Estado e que o Estado brasileiro, em todos os seus entes federados, para contratar com ele, é daqui para frente e assim vai continuar, ele vai ficar atrasado frente aos seus competidores que já estão se adiantando para poder ter essa questão incluída, né? Então, assim, uma das coisas que a gente percebe é que muitos empreendedores talvez tenham ficado presos naquela burocracia da 8666. Ah, eu contrato com o Estado, é 8666, eu não tenho que me preocupar com isso. Aí vem uma nova lei de licitações, eles tomam um susto, falam assim, como assim isso veio? Não, esse debate já veio, já está há muito tempo, essas questões estão acontecendo, e justamente você precisa, né, ter uma convergência com o que está acontecendo na sociedade. Por outro lado, é importante saber que o Estado, se ele está fazendo agora, ele ainda tem 20, 30 anos de regulamentação para poder alcançar também. Então, é uma coisa meio tiro no escuro também, né? E a gente está à disposição para ajudar, mas a questão é que você, quando você começa junto com o Estado a se regulamentar nessas questões, você também está tateando no escuro junto com o Estado. E é muito melhor você se adiantar e já chegar com uma coisa pronta, efetiva e instalada, do que você ir errando junto com o poder público na instalação dessas políticas públicas, né? Então, se adiantar sempre é o melhor curso de ação. Eu acho também que as empresas, por mais que elas tenham as suas ideias, a sua política interna, inovar nunca é demais, né? Se atentar ao que o mercado está querendo de você nunca é demais. Então, as empresas que adotam esse programa, além dos casos que são obrigatórios, mesmo nos casos que não são obrigatórios, ela sairá na frente. Então, a partir do momento em que ela tem um programa de integridade implementado e que ela tem ações de equidade de gênero dentro da empresa, ela sai na frente de outras empresas. Então, se ela está querendo contratar com a administração, ela tem que estar sempre preocupada aí em sair na frente, e a gente acredita que essa é uma forma atual e efetiva. Então, empresário, se liga. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, trazerem esse tema aqui super interessante, super importante para o empresário se atentar. Então, obrigado. Fica o convite para próximas oportunidades. Conto com vocês aqui no nosso podcast. Obrigada, Stephanie. Obrigada, A gente que agradece a Stephanie. oportunidade. Eu espero que vocês também tenham gostado desse nosso bate-papo e aproveito para convidá-los para acompanhar o nosso podcast em todas as redes. Nós estamos no Spotify, no YouTube e também no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, pode entrar em contato com a nossa equipe que está apta para atendê-los. Até o próximo programa.